Acompanha o meu canal já faz algum tempo, sabe que eu sou totalmente apaixonado por fundos imobiliários e fiagros de base 10. Só para vocês terem uma ideia, dos 17 ativos que eu tenho atualmente entre fiagros e fundos imobiliários, 11 deles são de base 10. E qual é o objetivo desse fundo? É mostrar para vocês quais os ativos que atualmente eu tenho de base 10 entre fundos imobiliários e fiagros. Mostrarei também qual o valor que eu já recebi em rendimentos de cada um deles no decorrer desse tempo que eu estou investindo. E também se eu já consegui fazer aquele efeito de cotas infinitas, que é quando o rendimento que você recebe de um fundo já é suficiente para que você possa comprar novas cotas desse mesmo fundo, fazendo assim o efeito de cotas infinitas, quando o fundo se autossustenta. Então, dessa maneira, o fundo continuará crescendo mesmo que você pare de investir nele. Atualmente, pessoal, ficou muito fácil nós investirmos em fundos imobiliários e fiagros, já que atualmente existem vários desses ativos sendo negociados na base 10. Antigamente, há uns 3, 4 anos atrás, realmente era muito mais difícil nós conseguirmos investir em bons fundos nesse valor tão acessível como temos atualmente. Naquela época, uns 3, 4 anos atrás, praticamente de fundo bom só existia o MXRF11. Por esse motivo que ele cresceu bastante no decorrer desses anos. Mas mesmo assim, o MXRF11 ele era um fundo de base 100. Lá em 2017 que ocorreu um desdobramento das suas cotas e ele passou a ser um fundo de base 10. A partir daquele momento que ele veio crescendo bastante, porque ele ficou em um valor muito mais acessível, aí sim que várias gestoras começaram a criar novos fundos imobiliários e fiagros de base 10 e também agora está ocorrendo muitos desdobramentos. Alguns fundos que eram de base 100 estão realizando desdobramento para ficar num valor mais acessível de base 10. Algumas pessoas têm preconceito com respeito a fundos imobiliários de base 10, dizendo que eles são ruins e que não existem fundos bons nesse preço de cotação. A qualidade de um fundo, pessoal, não é definida se ele é base 100 ou base 10. Existem fundos bons e ruins de base 10, assim como também existem fundos bons e ruins de base 100. A sua cotação base não interfere na sua qualidade. Porém, apesar de hoje ter mais opções de fundos imobiliários e fiagros de base 10, ainda a maior quantidade dos fundos hoje negociados na Bolsa de Valores são de base 100. Mas é uma tendência que tem se consolidado alguns fundos eles fazer desdobramento. O que é um ponto bastante positivo porque mostra assim que todos nós, mesmo com valores pequenos, a partir de R$ 10 já é possível começar a investir na renda variável através dos fundos imobiliários e fiagros. Então vamos lá, pessoal, vou mostrar aqui todos os ativos que eu tenho atualmente de base 10 e quais os valores que eu já recebi. E depois você deixa aí nos comentários se você também investe em fundos imobiliários e fiagros de base 10. O primeiro fundo que eu tenho aqui, o BTCI11. Atualmente eu estou aqui com 69 cotas dele, a um preço médio de R$ 9,63. O BTCI11 faz pouco tempo que eu comecei a investir nele. E foi exatamente nesse mês de setembro que eu comecei a investir nele. Então eu só recebi aqui, até no momento, R$ 6,96 de rendimentos. Eu comecei a investir nele aqui no dia 8/9 desse ano de 2023. Passando aqui, o próximo fundo que eu tenho de base 10 é um fiagro, o TECRA11. Eu tenho aqui 150 cotas dele, a um preço médio de R$ 9,04. Se eu descer aqui, vocês podem ver os rendimentos que eu já recebi dele, o total de R$ 116,94. Eu comecei a investir nele aqui no mês 6 de 2022. O próximo fundo é o GALG11, um fundo de tijolo do segmento de logística. Atualmente eu tenho aqui 200 cotas dele, a um preço médio de R$ 8,55. Descendo aqui, podemos ver qual o valor que eu já recebi em dividendos, o total de R$ 103,03. Eu comecei a investir no GALG11 lá no mês de novembro de 2022. O próximo fundo é o GAME11, um fundo da mesma gestora do GALG. Atualmente eu tenho aqui 400 cotas dele. É o ativo de base 10 que atualmente eu tenho a maior quantidade de cotas, 400, e meu preço médio nele é de R$ 8,92. Descendo aqui, o valor que eu já recebi nele em dividendos foi de R$ 305,15. E eu comecei a investir nele lá no mês 6 de 2022. O próximo ativo de base 10 que eu tenho aqui é o MCHF11, um fundo de papel e ao mesmo tempo um fundo de fundos, já que ele também investe em outros fundos imobiliários. Minha posição atualmente nele é de 321 cotas, e o preço médio é os R$ 9,13.
e eu já recebi em rendimentos dele o valor aqui de R$ 295,63. E eu comecei a investir nele lá no mês de abril de 2022. O próximo ativo é um Fiagro, o RZAG11. Atualmente estou com 90 cotas dele, a um preço médio de R$ 9,37. Descendo aqui eu já recebi o valor total de R$ 72,97, desde lá do mês 6 de 2022. Descendo mais um pouquinho aqui, eu tenho o VGHF11, que também é um fundo de base 10, com uma posição aqui de 350 cotas, a um preço médio de R$ 9,38. E o VGHF11 já me pagou aqui no decorrer desse tempo R$ 343,11. Eu comecei a investir nele lá no mês de março de 2022. O próximo ativo de base 10 é um Fiagro, o Vigia 11. Atualmente estou aqui com 350 cotas. Aumentei a minha posição quando ele caiu de preço. Meu preço médio é os R$ 9,50 e no decorrer desse tempo eu já recebi o valor aqui de R$ 233,25 desde o mês de abril de 2022. O próximo ativo que eu tenho é o VIU11, um fundo aí de tijolo também, de imóveis comerciais. Estou com 200 cotas dele, a um preço médio de R$ 7,00. Descendo aqui, ele já me pagou o total acumulado de R$ 82,94, desde o mês 2 desse ano de 2023. O próximo ativo é o VSLH11, um fundo de papel, que está passando aí por uma situação de calote, por isso a sua cotação caiu bastante. Se compararmos com o meu preço médio, que atualmente é de R$ 7,86, e se descer aqui, ele já me pagou o valor total de R$ 98,95, desde lá do mês de abril de 2022. E por último temos aqui o XPSF11, que é um fundo de fundos. Eu tenho aqui 100 cotas dele, a um preço médio de R$ 7,70. E ele já me pagou aqui no decorrer desse tempo R$ 35,04. Eu comecei a investir nele nesse mês de fevereiro desse ano de 2023. Então, pessoal, esses são os ativos que atualmente eu tenho. Eu mostrei a quantidade que eu tenho em cada um deles, o meu preço médio e também mostrei o valor acumulado em rendimentos que esses fundos já me pagaram no decorrer desse tempo que eu estou investindo neles. Agora eu vou mostrar aqui quais os ativos que atualmente eu já consigo fazer o efeito de cotas infinitas. Por exemplo, aqui no BTCI11 eu ainda não consigo nele, já que faz pouco tempo que eu estou investindo, né? O meu último rendimento dele foi aqui de R$ 6,96 e ele está custando lá R$ 9,64. Então eu ainda não consegui fazer o efeito de cotas infinitas no BTCI11, porém tenho isso como meta para poder alcançar até o final desse ano. Próximo ativo aqui, o TECRA11, eu já consigo fazer o efeito de cotas infinitas nele. O meu último rendimento recebido dele foi aqui de R$ 18,00, então eu já consigo comprar uma nova cota dele, já que ele está custando aqui R$ 9,16. Com mais um pouquinho, eu já consigo comprar 2 novas cotas, então logo eu vou conseguir assim superar as 2 cotas no TECRA11. Com respeito ao GALG11, eu também já consigo fazer o efeito de cotas infinitas. O último recebimento dele foi aqui de R$ 16,80 e ele está sendo negociado no momento a R$ 9,11. Então eu já consigo comprar uma nova cota dele somente com os rendimentos que eu recebo. Com respeito ao Game11, eu também consigo fazer o efeito de cotas infinitas. Meu último recebimento dele, eu ainda não recebi aqui do mês de setembro, mas tirando como referência o mês de agosto foi de R$ 40,00 e atualmente ele está custando ali R$ 9,22. Então eu já consigo comprar 4 novas cotas do Game11. O próximo ativo, deixa eu ver aqui, é o MCHF11. Pela quantidade de cotas eu também consigo fazer esse efeito de cotas infinitas. Meu último recebimento dele foi aqui de R$ 28,44. Isso com respeito ao mês de agosto, eu ainda não recebi no mês de setembro e atualmente ele está sendo negociado aqui a R$ 9,23. O próximo ativo é o Fiagro RZAG11. Meu último recebimento dele em dividendos foi no valor de R$ 12,15 nesse mês de setembro e ele está sendo negociado aqui a R$ 9,66. Então também já consigo fazer o efeito de cotas infinitas no RZAG11. No VGHF11 eu também consigo fazer esse efeito. Meu último recebimento dele em dividendos foi no valor aqui de R$ 42,00, um bom rendimento. E atualmente ele está custando aqui R$ 9,56. Então, com o rendimento que eu recebo do VGHF11 de R$ 42,00, eu já consigo comprar 4 novas cotas dele mesmo, fazendo esse efeito de cotas infinitas. Com respeito ao Vigia 11, eu também consigo fazer esse efeito. Meu último recebimento dele foi aqui de
R$ 32,50. Isso referente ao mês de agosto, eu ainda não recebi do mês de setembro. E atualmente está custando aqui R$ 9,37. Então eu já consigo comprar ali umas 3 novas cotas do Vigia 11. Com respeito ao VIU 11, meu último recebimento dele foi no valor total de R$ 14,40. Então, já que ele está custando R$ 8,30, eu também já consigo fazer o efeito de cotas infinitas, conseguindo assim gerar uma nova cota dele. Com respeito ao VSRH11, meu último recebimento dele foi no valor aqui de R$ 4,50 com respeito ao mês de setembro, e como atualmente ele está custando ali R$ 3,05, eu também consigo fazer o efeito de cotas infinitas dele, mas consigo fazer justamente porque o seu preço de cotação caiu bastante, né? Ficando aí aproximadamente R$ 3,00. E com respeito ao XP SF11, meu último recebimento dele foi aqui no valor de R$ 7,50, então eu ainda não consigo fazer o efeito de cotas infinitas nele, já que atualmente está custando R$ 8,55. Então falta aí atingir essa meta no XP SF11. Então, pessoal, eu compartilhei com vocês todos os ativos que atualmente eu tenho de base 10, entre fundos imobiliários e fiagros. Na sua grande maioria aí, eu já consigo fazer o efeito de cotas infinitas, o que é um ponto bastante positivo, né? Porque assim os juros compostos começam a trabalhar muito mais rápido a seu favor. E é muito mais fácil você conseguir fazer o efeito de cotas infinitas em fundos e fiagros de base 10 que você fazer isso em fundos e fiagros de base 100. Vai levar muito mais tempo e você vai ter que investir muito mais dinheiro. Então, se você tem ativos de base 10, procure aí acumular essa quantidade de cotas suficiente para você gerar novas cotas desse fundo mesmo através dos rendimentos mensais que você receber dele. Como eu pedi, depois deixe aí nos comentários alguns ativos de base 10 que você já tem e se você já consegue fazer esse efeito de cotas infinitas em cada um deles. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e espero que o vídeo tenha ajudado vocês, tenha incentivado vocês de alguma maneira a sempre continuar investindo. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.